lado daí, eu espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Prazer, meu nome é Wendy, estou aqui para te ajudar a compreender a matéria, deixar a matéria um pouquinho mais simples, mais fácil e também um pouquinho louco de ser, mas que eu sei que no final vai dar tudo muito certo. Estamos falando sobre a história da África, mas a África também está ligada ao Brasil, então a gente junta tudo isso. Se você não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui na descrição, vai lá assistir e depois volta aqui para você assistir esse daqui. Se você não assistiu os anteriores, você vai ficar um pouco perdido na história. Então, vai lá, assiste tudo aquilo lá e aí vem aqui, beleza, creusa? Bom, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e toca o sininho aí. Vamos lá para mais um vídeo dessa série que tá muito louca. No vídeo de hoje vamos falar sobre os conflitos que aconteceram, né? Os principais conflitos que aconteceram dos indígenas contra os estrangeiros, tá? Bom, quando os portugueses chegaram aqui nessas terras, já existiam o quê? Os índios. E aí, os portugueses queriam as terras, eles queriam explorar. Os índios, né? Nem todos os índios concordavam com isso, porque como vimos no vídeo passado, os índios, eles preservavam a natureza. Então, muitos não aceitavam essa exploração toda, né, de suas terras. Então, aconteceu vários conflitos em relação a isso. Bora para o primeiro conflito? O primeiro conflito que eu vou falar aqui para vocês é o conflito dos bárbaros, que aconteceu em 1688 a 1713. Olha quanto tempo durou isso daí, né? Esse conflito aconteceu com os povos portugueses e os povos tapuias. Como o litoral já estava nessa época cheio de engenhos de açúcar, eles queriam colocar também gados dá alimento, gados dá para fazer roupa, e aí eles queriam adicionar também criação de gados, né, os portugueses. Mas não dava para deixar o gado e o engenho de açúcar no mesmo lugar, né? Os bichos vai tudo destruir o engenho de açúcar. Então os portugueses tiveram a brilhante ideia de entrar mais na floresta, né? Vamos entrar mais na floresta e deixamos lá os gados ali, numa distância, né? Separando o engenho da criação de gado. E esse território ia desde a Bahia até o interior lá do Maranhão. Agora vem, acompanha aqui comigo. Olha aqui esse mapa. Então, a pecuária foi um importante fator para a expansão territorial brasileira, em direção ao Sertão do Cariri. Olha aqui, ó, o Sertão do Cariri. Hoje também conhecido como o Vale do Rio São Francisco. As tribos indígenas que já estavam ali na região do Cariri não queriam abrir mão de suas terras. E eles estão errados, gente? E aí, vem gente aqui, os portugueses, vamos dar as nossas terras para eles explorarem, para eles colocarem mais gados aqui. Ai, gente, a obra aqui do lado, tá que tá. Então, vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, mas eu preciso continuar, né? Então, abstrai esse barulho, presta aqui atenção em mim. Olha aqui essa imagem, vamos lá. No final, quem se ferrou, então, foram os índios. Para vocês terem ideia, houve um extermínio da etnia de Tapuia e quem sobreviveu virou escravo. Por fim, os portugueses colonizaram, né, o sertão nordestino. A segunda revolta foi dos índios Manau, ou também chamado como os índios Manaus. Foi a Guerra de Manaus, que aconteceu em 1723 a 1728. Eles eram conhecidos como os povos guerreiros. Então, vem aqui, já olha aqui essa imagem, vamos lá, acompanha aqui comigo. Esse daqui é o líder indígena, conhecido como Ajuricaba. Ajuricaba era conhecido por todos na região inteira. E o Ajuricaba, ele já desconfiava dos portugueses. Ele não enxergava os portugueses como amigos, e sim como rivais. Ele já tinha uma raiva dos portugueses porque os portugueses mataram o seu pai. O nome do seu pai era Uiuebe. E o seu pai foi morto pelos portugueses por conta de um conflito comercial.
No início do século XVIII, na região do Vale do Rio Amazônia, sofreu uma grande epidemia de varíola e muitos indígenas acabaram falecendo por conta dessa doença. Além dessa doença, os indígenas também eram maltratados pelos portugueses e chegou uma hora que os portugueses estavam com pouca mão de obra, né? E eles estavam precisando de mais mão de obra indígena. E aí eles começaram a entrar na floresta em busca de mais índios. E foi desta forma que eles encontraram a tribo Manau. Então, a Juricaba já tinha essa raiva dos portugueses, né? E isso só contribuiu para ele não aceitar de forma alguma essa invasão dos portugueses em suas terras e muito menos essa escravidão, esse trabalho de mão de obra que ele não aceitava, tá? Então, olha aqui, a Juricaba, então, fez uma aliança com os holandeses e com mais outras tribos que também eram contra os portugueses. Essa aliança dos povos Manaus, mais outros povos, mais os holandeses, deu em torno de 2.000 homens, tudo contra os portugueses, tá? Então, começaram a resistência contra os invasores. Os índios, então, dava para os holandeses produtos extraídos da mata. Em troca, os holandeses davam arma de fogo e facões. Aí, gente, né, foi pega pra capar. Aqueles 2.000 homens contra os portugueses. Claro que os portugueses não conseguiram entrar. Só que aí vocês acham que os portugueses deixaram quieto? Porque os portugueses precisavam de mão de obra, os portugueses queriam explorar mais. Não, 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 não. Os portugueses foram e abriram uma devassa. Se vocês não sabem, devassa é uma investigação. O que é isso, né? Então, eles abriram uma investigação, foi ver o que estava acontecendo. E aí, eles descobriram que os povos indígenas de Manaus, eles fizeram uma aliança com os holandeses. Além disso, estavam o quê? Comercializando produtos manufaturados e ainda por cima estava traficando escravos indígenas com os holandeses. Aí, o líder do Pará liga lá para a coroa e fala assim, ó, gente, estamos precisando de mais homens, porque o povo lá tá com bastante gente, né, pra gente entrar em guerra. Não vamos deixar assim. Vamos entrar em guerra. Só que o negócio é o seguinte, o pessoal de Portugal só podia entrar em guerra com a autorização da coroa. E a coroa demorou para responder. Não estava respondendo. E aí o governador do Pará não deixou isso quieto, não. Sem autorização, foi lá. Foi pra guerra. E aí entrou em guerra os portugueses com a tribo Manau novamente. Só que, dessa vez, os portugueses conseguiram capturar o líder de Manau. Gente, eles capturaram. E aí diz a versão oficial, né, que o líder de Manaus, ele já sabia que estava preso, que iria ser morto quando chegasse lá. Diz essa versão que ele abriu a porta lá e se jogou no rio, e quando ele se jogou, ele acabou morrendo. Será que essa versão dá certa, né? Não sabemos, né? Mesmo com a morte de Ajuricaba, o povo de Manaus não deixou quieto, não. Eles continuaram guerrilhando contra os portugueses. Só que os portugueses não foram burrinhos, não. Eles começaram a atacar as tribos que eram aliadas aos povos de Manaus. Por fim, os povos de Manaus foram derrotados, tá? Os portugueses ganharam e essa galera ficou sob o domínio dos portugueses. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido algumas revoltas dos índios. Claro que aconteceram muito mais, mas contei hoje só essas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!